A sombra que segue no mercado noturno. O mercado noturno de Guangzhou, em Seul, era um lugar vibrante e cheio de vida. As barracas de comida exalavam aromas tentadores. As luzes coloridas brilhavam como estrelas no céu escuro, e o som das risadas e conversas enchia o ar. Era o lugar favorito de Ji-hong, um jovem universitário que adorava explorar a cidade após o pôr do sol. Mais recentemente, algo estranho havia começado a acontecer. Tudo começou em uma noite como qualquer outra. Ji-hong estava caminhando entre as barracas, saboreando um tteokbokki picante, quando sentiu uma sensação estranha nas costas, como se alguém estivesse observando-o. Ele olhou para trás, mas não viu ninguém. Apenas uma sombra alongada, projetada por uma das luzes do mercado. Deve ser minha imaginação, ele pensou, continuando seu passeio. Mas nas noites seguintes a sensação persistiu. A sombra parecia estar sempre lá, seguindo-o a uma distância segura. No início, Ji-hong tentou ignorar, mas logo percebeu que a sombra estava se aproximando. E pior ainda, ela parecia ter uma forma humana, como se fosse uma pessoa real. A perseguição. Uma noite, Ji-hong decidiu confrontar a sombra. Ele parou em frente a uma barraca de roupas e olhou diretamente para ela. A sombra parou também, como se estivesse esperando. Ji-hong notou algo estranho. A sombra não correspondia a ninguém ao redor. Era como se existisse por conta própria. "Quem é você?" ele perguntou, com voz firme. A sombra não respondeu, mas começou a se mover em sua direção. Ji-hong sentiu um frio percorrer sua espinha e decidiu fugir. Ele correu pelo mercado, esbarrando em pessoas e barracas, mas a sombra continuava atrás dele, sempre à mesma distância. Finalmente, ele se escondeu em um beco escuro. Ofegante e com o coração batendo forte. Quando olhou para trás, a sombra havia desaparecido. O aviso. Na manhã seguinte, Ji-hong acordou com uma sensação de inquietação. Ele tentou esquecer o incidente, mas a sombra continuava em seus pensamentos. À noite, ele voltou ao mercado, determinado a descobrir a verdade. Desta vez, a sombra apareceu assim que ele entrou no mercado. Ela estava mais próxima e Ji-hong pôde ver detalhes que não havia notado antes. A sombra tinha uma forma humana distinta, com roupas que pareciam familiares. Quando ela se virou, Ji-hong congelou. O rosto da sombra era o seu. O que é isso? Ele sussurrou, recuando. A sombra abriu a boca, mas nenhum som saiu. Em vez disso, Ji-hong ouviu uma voz em sua mente. "Cuidado. Você está em perigo." A investigação. Ji-hong, agora completamente assustado, decidiu investigar o que estava acontecendo. Ele foi até uma amiga, Su-min, que estudava parapsicologia na universidade. "Parece que você está tendo uma experiência com o seu eu futuro", Su-min explicou. Após ouvir sua história, às vezes, em situações de grande perigo, nossa mente tenta nos avisar de alguma forma. Essa sombra pode ser uma projeção do seu futuro, tentando te alertar sobre algo. "Mas o que eu devo fazer?" Ji-hong perguntou, desesperado. "Você precisa descobrir o que está causando essa ameaça. Pode ser algo que ainda não aconteceu, mas que está prestes a acontecer." O encontro final. Naquela noite, Ji-hong voltou ao mercado, determinado a descobrir a verdade. A sombra estava lá, esperando por ele. Desta vez ela estava ainda mais próxima, e Ji-hong pôde ver detalhes assustadores.
A sombra estava machucada, com cortes e hematomas no rosto. O que aconteceu comigo? Ele perguntou com voz trêmula. A sombra apontou para uma barraca no fundo do mercado, onde um homem suspeito estava observando os clientes. Ji-hong reconheceu o homem. Era um vendedor de antiguidades que ele havia visto algumas vezes, mas nunca havia prestado muita atenção. Ele é o perigo? Ji-hong perguntou. A sombra balançou a cabeça, confirmando. Então, ela apontou para o chão, onde uma faca brilhava sob a luz das barracas. Ele vai me atacar? Ji-hong perguntou, com medo. A sombra balançou a cabeça novamente, mas desta vez apontou para Ji-hong, como se estivesse dizendo que ele seria o agressor. A revelação, Ji-hong ficou confuso. Como ele poderia ser o perigo? Ele nunca machucaria ninguém. Mas então ele se lembrou de algo. Naquela manhã, ele havia discutido com um colega de classe e as coisas haviam ficado feias. Ele estava tão bravo que havia pensado em fazer algo drástico. Eu vou machucar alguém? Ele perguntou, horrorizado. A sombra balançou a cabeça, confirmando. Então ela apontou para o vendedor de antiguidades novamente, como se estivesse dizendo que ele seria a vítima. Ji-hong entendeu. Se ele não controlasse sua raiva, algo terrível aconteceria. Ele olhou para a sombra, que agora estava se desvanecendo, como se tivesse cumprido sua missão. Obrigado, ele sussurrou, sentindo um peso sair de seus ombros. O desfecho, Ji-hong deixou o mercado naquela noite, determinado a mudar. Ele sabia que precisava controlar sua raiva e evitar situações que pudessem levar à violência. A sombra nunca mais apareceu, mas ele nunca esqueceu o aviso que recebeu. Anos depois, Ji-hong voltou ao mercado noturno, desta vez como um homem mais calmo e controlado. Ele olhou para o local onde a sombra havia aparecido e sorriu, sabendo que havia escapado de um destino terrível. O legado da sombra, o mercado noturno de Guangzhang, continuou a ser um lugar vibrante e cheio de vida. Mas, para Ji-hong, ele sempre carregaria um significado especial. Era o lugar onde ele havia enfrentado seu próprio futuro e escolhido um caminho diferente. E, em noites escuras, se você olhar com atenção, poderá ver sombras se movendo entre as barracas, como se estivessem observando e esperando